Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, dia de conhecer os dados da PNAD trimestral, então a gente vai conseguir ver os dados de desemprego, só que por aqueles recortes de cor, de gênero. Então a gente vai trazer isso para vocês. Vamos falar um pouquinho também da gripe aviária, que está aumentando o preço dos ovos nos Estados Unidos. Vamos entender o que está por trás disso também, como é que está reagindo o mercado e a inflação por lá. Mas tem outros assuntos, a gente vai falar de OPEP, saiu também o relatório trimestral, macrofiscal. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? É o trimestral ou o macrofiscal? Na verdade, Débora, foi só algumas projeções especiais então aí do Ministério da Fazenda. Mas bom dia, Débora, bom dia a toda a nossa audiência. Tem a PNAD, tem essas atualizações aí da Secretaria de Política Econômica, falando aí sobre o que eles estão esperando, tanto para esse ano quanto para o próximo, na verdade, tanto para o ano passado, né, que ainda não saiu os dados, né, vai sair agora dia 1º de março, provavelmente, quanto também os dados para esse ano. Tem também o caso do ovo, né? Então a gente vai discutir um pouco aí essa falta de ovo nos Estados Unidos e por que está faltando ovo, né? Então, uma leve explicação do capitalismo e mais uma vez aí afetando a vida do trabalhador. Tem bastante coisa para a gente tratar hoje, então já vamos para a nossa agenda, Débora. Então, o que o nosso telespectador pode enfrentar nesse dia de hoje? Bom, hoje, antes da abertura, já saiu o balanço da Porto Seguro e da Uzi Minas aqui no Brasil e no Reino Unido, NatWest. Às 7 horas da manhã, PIB do quarto trimestre da zona do euro. Então, aqui já a leitura do PIB por lá. E a Rússia anunciou a decisão de política monetária. Sextou, né, gente? A cabeça já está cansada. 10 horas da manhã, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, se reúne com empresários da Fiesp, do Instituto de Desenvolvimento do Varejo em São Paulo, para discutir aí, acredito, questões em relação à política monetária. Não temos o escopo da reunião, mas ele se reuniu com essas duas entidades, mas vamos seguir por aí, que tem mais coisa na agenda. Então, a gente tem também, aqui no Brasil, pode passar, pessoal, aí, nos Estados Unidos, o Departamento de Comércio, vendas no varejo de janeiro. Gente, o que está acontecendo hoje? 11h15 nos Estados Unidos, produção industrial em janeiro e também poços de petróleo e plataformas em operação, isso às 15 horas nos Estados Unidos. Então, hoje a gente não tem dados muito relevantes na agenda, como a gente teve nos outros dias, que a gente teve índice de preços ao consumidor, índice de preços ao produtor nos Estados Unidos, teve PCA aqui. Então, uma semana bem focada na inflação. Hoje a agenda já começa a ficar um pouquinho mais esvaziada, mas tem esses dados importantes e eventos importantes também. Às 15 horas, o Lula participa do anúncio de investimento de 70 bilhões na Vale na retomada da mineração de ferro e expansão na produção de cobre em Carajás, mas também vai participar de uma entrevista hoje no Pará. E depois do fechamento tem balanço da Raizen e, se não me engano, é isso mesmo, não tem mais nenhum balanço que sai depois do fechamento. Então, essa agenda hoje, ela está um pouco mais enxuta mesmo, sem grandes condutores, algo que pode mudar a direção dos negócios, algo que vai ganhar grande relevância. Mas a gente vai trazer os principais aspectos da PNAD, que não está aqui, porque a PNAD trimestral ela faz justamente um olhar para o mercado de trabalho por recortes. Então, não é nenhum dado novo, é um dado mais segmentado. Por isso que ele acaba não entrando aqui na agenda, mas é um dado importante e a gente vai comentar com vocês. Então já vamos direto para a PNAD, né? Porque a PNAD é muito interessante porque ela mostra que, além da evolução do mercado de trabalho, que a gente sempre fala aqui, né? Último dia do mês sai a PNAD contínua, a gente só tem aquelas informações, melhorou ou piorou o desemprego, ou seja, caiu ou reduziu a taxa de desocupação, aumentou ou reduziu a renda média. Na PNAD a gente consegue ver para quem melhorou, se melhorou de fato, como melhorou. Então é bem interessante. Você tem então que segundo a PNAD trimestral, você terminou o ano de 2024 com 14 unidades da federação, ou seja, 14 estados, com a menor taxa de desocupação da série, mas acho que o mais importante, o mais interessante é a gente observar a questão de como que teve essa queda do desemprego, se ela foi pior em questões estruturais de cor, em questões estruturais de gênero. Então, a gente montou os gráficos, inclusive, aqui para vocês. A gente vê aqui, de forma geral,
para os homens, o desemprego ele saiu de 6,4% para 6,2%. Teve uma queda de 5,3% dos homens para 5,1%, enquanto para as mulheres estava em 7,7%, 7,6%. Então, primeiro ponto, desigualdade aumentou na questão de gênero. A gente sabe que já tem uma questão estrutural, né, de desigualdade de gênero no mercado de trabalho. As mulheres, elas se enfrentam mais desemprego que os homens. Isso daí é óbvio você ver aqui que enquanto os homens têm uma taxa de 5,1% de desemprego, as mulheres estão em 7,6%. E para piorar a situação, o desemprego para os homens reduziu mais do que para as mulheres. Então, aumentou ainda essa questão de desigualdade de gênero na população. Outro dado que a gente também tem é a participação por cor. E quando a gente vê isso, a gente vê que, eu acho que o dado aqui está errado, se eu não me engano, os dos brancos é 4,9, tá, gente? Então, só para corrigir aqui isso na live, porque saiu de 6,4 para 6,2, para os brancos estava em 5 e foi para 4,9, para os pardos estava em 7,6 e foi para 7,3, e para os pretos estava em 7,6, foi para 7,5, e para os pardos ele também caiu agora. Então a gente vê que na questão de... Aliás, acho que é até melhor tirar esse gráfico aqui, que ele está com alguns erros aqui. O que aconteceu aqui, André, é que está sem as casas decimais, né? Então, só para passar aqui, entre homens 5,10 e 5,30, né? Então a evolução é de 5,30 para 5,10. Ah, não, a gente está falando dos brancos, pretos e pardos, né? Desculpa, então é 6,20, 6,40, 4,5, 7,50, 7,5 e 7. Tá. Então a gente vê aí que teve realmente até uma melhora, porque para as pessoas pardas a situação melhorou, né? Então acho que é até bom tirar esse gráfico aqui para a gente não desinformar. O gráfico está errado, acontece, a gente fica tranquilo. Então, a gente tem então que você teve até uma certa melhora, então um pouco mais para as pessoas pardas, porque o desemprego reduziu menos para as pessoas pretas e menos para as pessoas brancas, para os pardos quase 0,3 pontos percentuais aí de queda. Então é importante esse dado também. Mas a gente ainda vê que é um mercado muito desigual, porque pessoas pretas e pardas enfrentam muito mais desemprego que pessoas brancas. Pessoas brancas estão na casa dos 4,9, enquanto você ainda está na casa dos 7,7, 7,6 para as pessoas pretas e pardas. Então ainda temos um mercado de trabalho muito desigual, que reflete o racismo estrutural da nossa sociedade, reflete o machismo estrutural da nossa sociedade. E mesmo assim a gente também vê outro dado importante, que a gente nem acabou montando o gráfico, mas se a gente pega por renda, a renda de pessoas brancas e homens aumentou mais comparado entre pretos e pardos e também entre mulheres. Então, também aumentou um pouco mais a desigualdade salarial nesse caso. Então, o mercado de trabalho, ele está muito bem, sim, obrigado, só que ele continua com o seu grande problema, que é esses aspectos, essas desigualdades estruturais que a gente tem, Débora. O mercado de trabalho ele enfrenta uma série de desafios aqui no Brasil. Uma delas é em relação a melhorar o índice de desemprego, né? Então, cair o desemprego com melhora da formalidade de renda, então já tem esse desafio que o mercado de trabalho enfrenta sempre, mas a gente tem que pensar em outra coisa. Quando cai ali a taxa de desemprego de forma geral, a gente não consegue ver no mês a mês como é que foi a evolução desse desemprego de uma forma com interseccionalidades. Então a gente não consegue ver, por exemplo, como é que é a renda de uma mulher negra no Brasil em relação a um homem branco, ou não consegue ver as outras disparidades, principalmente em relação à subutilização ou também em relação à própria taxa de desemprego. Então, a gente tem essas disparidades que podem acontecer, só que a gente não consegue ver na evolução. O que a gente precisa é que tenha essa queda da taxa de desemprego, mas em condições, afinal ela é uma média nacional, mas que as condições entre aí, gênero e cor também sejam igualitárias e renda também. E a gente sempre que sai a PNAD trimestral, a gente traz essa notícia triste de que ainda existe muita disparidade no mercado de trabalho, que a gente ainda tem não só essa disparidade no desemprego de uma forma geral, na subutilização, mas também na renda. Depois que sai a PNAD trimestral, sempre tem um estudo muito completo e muito legal que o DIEESE faz com todo esse raio-x. E quando ele sair,
a gente traz para vocês, porque aí tem mais interseccionalidades mesmo. A gente não está vendo os recortes ali soltos, né? Por exemplo, só gênero ou só cor, mas também gênero e cor juntos. E isso eu acho que é muito importante para a gente entender como se estrutura o mercado de trabalho aqui no Brasil e como ele tem essa estrutura carregada por tantos anos que ainda reflete aqui na nossa sociedade de uma forma geral. Vamos falar agora do ovo, Débora, porque está faltando ovo nos Estados Unidos. A gente está com a inflação do ovo, né? É difícil fazer um colar de ovos, né? Mas talvez você, com um ovo cozido, você consegue fazer o colar de ovos, mas lá virou um item de raro, né? O ovo está faltando nas prateleiras. Você tem um aumento de quase 15% somente em um mês. E está sendo um grande fator aí para aumentar a inflação nos Estados Unidos. Por que está acontecendo essa situação toda? Lá tem um caso de gripe aviária, né, bem pesado, então está afetando boa parte aí do rebanho de aves, né? Não sei se rebanho de aves é o nome certo para falar isso, mas das aves, né, dos Estados Unidos, né, que produzem ovos e também produzem a carne de aves e tal. E com isso você está tendo um abate muito grande das aves lá. Só que outra coisa também bem interessante, e aí é o capitalismo mostrando aí que realmente ele não tem nenhum pudor, é que graças ao seguro que essas empresas grandes, né, não é um mercado bem oligopolizado nos Estados Unidos, acredite, lá até nos Estados Unidos, até o ovo lá, aqui tem o carro do ovo, né, que todo mundo sabe aí que vende ovo aqui, então é um mercado bem, não é muito, bem livre mercado quase, né, pouco oligopolizado aqui, né? Lá nos Estados Unidos não, lá são 5, 6 empresas. E tem contratos milionários e tem também dinheiro para fazer cláusulas milionárias de seguro e eles estão recebendo dinheiro das seguradoras por causa desse abate de aves aí que está causando prejuízo para essas empresas. Então, e está valendo muito a pena esse reembolso aí que eles estão tendo das seguradoras aí por causa de tudo isso. Está valendo mais a pena, inclusive, aí, do que abater a ave para vender a carne ou deixar a ave fazendo seus ovos. Então, o que eles estão fazendo? Em vez de eles tentarem controlar a doença, não, eles estão deixando com que as aves se contaminem de propósito para que eles matem as aves e eles consigam receber a indenização do seguro, porque está valendo mais a pena isso. Então, a lógica de produção lá não existe mais. Basicamente, enquanto uma empresa de ovos está fazendo assim, não vou mais produzir ovo, porque para mim está valendo muito mais a pena eu perder a ave e ganhar o seguro em relação a isso. Então, é essa loucura que está acontecendo. E a tendência é só piorar, porque não está tendo controle da doença, estão deixando a doença espalhar de propósito, para matar cada vez mais aves e cada vez mais receber esses seguros. E, vamos dizer assim, a inflação essa aí a gente pode chamar aí de inflação de ganância capitalista, talvez, Débora? Acho que só isso explica, né? Eu acho que é um excelente nome, porque é um absurdo a gente pensar que os criadores de aves, eles estão preferindo receber um seguro do que colocar ali, né, tentar controlar a doença e melhorar a produção. Porque o que aconteceu? Um monte de aves, aqui fala mais de 100 milhões, são milhões de galinhas poedeiras que já morreram nos Estados Unidos. Galinhas poedeiras são aquelas que colocam ovos, né? Então elas estão morrendo nos Estados Unidos e com isso está tendo uma menor oferta de ovos. Então a gente já tem esse cenário muito ruim. E em vez de controlar essa morte dessas galinhas, estão deixando rolar, porque está sendo atrativo, o que é uma coisa que choca, né? Choca assim como a inflação, choca assim como o ovo, choca também alguém ter esse tipo de posicionamento em relação a uma doença que está matando aves. Mas vamos lá, né? O que desencadeou disso? Os ovos, eles estão com uma oferta muito baixa, porque as galinhas estão morrendo, então já não tem as galinhas que põem os ovos estão em falta, e os ovos que estão sendo comercializados, ou eles sobem das prateleiras, ou eles estão sendo comercializados por um preço absurdo. Então a inflação do ovo foi de 15% em um mês lá nos Estados Unidos, em um ano, em relação ao ano anterior, foi de 55% e é a mais alta desde 2015. Então, assim, uma situação bem complicada para os estadunidenses que estão enfrentando essa situação com a gripe aviária e deixando rolar também,
né, o que assusta bastante. Só para vocês terem ideia, lá nos Estados Unidos tem um lugar que se chama Waffle House, que é tipo um templo do café americano. Até a gente tem um gráfico aqui, não sei se a gente tem aqui, né, que esse é o café dos campeões dos Estados Unidos, né? Então, a Bloomberg fez um gráfico aqui mostrando como é que está a inflação dos itens que eles normalmente consomem no café da manhã. É 0,5% de inflação na maçã, de um mês para o outro, aqui é ante-dezembro, tá? 2,1% do bacon e 15,2% dos ovos. Então, normalmente, o café da manhã aí é baseado nesses 3 itens, como eu falei, café da manhã dos campeões, mas quem sou eu para julgar os hábitos alimentares dos Estados Unidos? Mas vamos lá, eles têm esses itens muito consumidos. E a Waffle House é uma casa, um templo lá de café da manhã. E eles estão cobrando uma taxa de 50 cents, tipo um pedágio do ovo, para quem quiser consumir um prato que vá ovo. Então a gente começa a ver umas distorções mesmo acontecendo, né? Pedágio do ovo, a dúzia do ovo lá chegou a ser negociada a $7,32. Então a gente vê que está com uma situação bem discrepante de outros momentos, né? O ovo solto também sendo vendido solto por um preço absurdo, às vezes mais do que 50 cents, que seria quase aí o preço da dúzia. Então, a gente vê esse tipo de situação acontecendo, as pessoas não tendo esse item no supermercado, ele está em falta, inclusive tem alguns mercados que eu vi fotos em Chicago, que saiu nessa mesma matéria da Bloomberg aqui, que mostra que tem um aviso, olha, o ovo está limitado ou não temos ovos, então já estão colocando nas prateleiras esse tipo de anúncio e ninguém está tomando muita providência em relação a isso, justamente pelo que o André já explicou. E aí quem acaba pagando, né, e ficando com o prejuízo, não só o prejuízo, mas sem o acesso, porque às vezes fica muito caro, ou ainda tendo, né, a consequência de tudo isso é o consumidor, que acaba sendo prejudicado, enquanto os grandes oligopólios granjeiros estão embolsando o dinheiro do seguro. E aí a gente vê, né, como é que funciona o capitalismo e para quem sempre estoura o lado da corda. Então está uma situação bem complicada lá. Claro, a gente tem toda essa parte da inflação, da gripe aviária que aconteceu, então é importante, inclusive, a gente entender de onde ela vem e qual o cerne dessa questão, porque ontem a gente falou de inflação nos Estados Unidos e não deu tempo. Mas é uma situação que vem sendo muito comentada por ser algo que realmente entrou aí no radar e surpreendeu as pessoas, tanto aqui como no mundo. Então a gente trouxe para explicar um pouquinho para vocês entenderem como é que está essa situação por lá. Mas vamos voltar para o Brasil, né? Vamos voltar para o Brasil porque tem o PIB, né? Aliás, projeções do PIB, né? Porque a Fazenda fez um estudo, né? O estudo saiu pela Secretaria de Política Econômica, falando aí sobre novas projeções para PIB, para inflação e tudo mais. Aí não saiu nenhum documento, saiu mais um PowerPoint aí que foi apresentado ao público e já falando aí sobre o que ele espera para esse ano e para o próximo ano. A gente tem o gráfico, inclusive, para mostrar para vocês aqui sobre o que ele está esperando. Esse ano se espera um crescimento de 3,5%, ou seja, não foi alterado a projeção do último boletim macrofiscal, né, que foi a última vez que a Fazenda deu uma projeção oficial. Mas para esse ano, né, desculpa, eu estou em 2024, então o de 2024 está ainda previsto de 3,5%, não foi divulgado ainda, mas para esse ano está sendo previsto um crescimento de 2,3%. Caiu a previsão de crescimento, porque já tem se sentido algumas quedas importantes de atividade econômica. A gente falou essa semana aí de comércio fraco em pleno Natal, serviços também, principalmente das empresas, muito fraco, o serviço das famílias ainda está forte, indústria também recuando, então sinais aí de que pode ter sim uma desaceleração econômica importante. E o que a gente vê é que se espera muito da agropecuária para o ano que vem. A agropecuária teve um ano difícil aqui no Brasil. Se espera, inclusive, que 2024 tenha uma queda do PIB agropecuário de 3,2%.
A gente sabe aí que teve ondas de calor, colocaram fogo no Centro-Oeste, Rio Grande do Sul com as enchentes. Então, foi um ano aí que o setor do agro aí penou, né? Quem diria, né? As consequências, eles estão sofrendo as consequências dos próprios atos, mas aí é assunto para outro dia. Mas você teve essa queda aí de 3,2% esperada para o próximo ano, para esse ano, na verdade. Se espera uma retomada bem interessante aí da agropecuária, que vai chegar até 6%. Para a indústria, esse ano se espera aqui que a gente tenha, então, um resultado de 3,4%, uma alta, né? Bem interessante aí da indústria, né? Talvez seja a melhor alta desde os anos 2010, mais ou menos. Então, um bom resultado industrial esse ano. E você já tem uma desaceleração industrial para 2,2%. Caiu também a expectativa, estava um pouquinho mais alta a expectativa da indústria, porque Selic muito alta, a atividade econômica deve sofrer com essa Selic nesse momento tão turbulento, com essa Selic tão elevada nesse momento. Tem gente aí que está começando a chiar, então o setor produtivo chiando, até algumas vozes, mesmo que isoladas do mercado financeiro, estão começando a achar que está meio absurdo mesmo essa Selic tão alta. E a gente tem aqui também o setor de serviços, que deve fechar o ano em 3,7%, mas o próximo ano um crescimento bem menos, bem mais desaquecido, né? Um crescimento só de 1,9%, e também teve queda na projeção. Então, o que acontece? Mesmo com esse terceiro trimestre um pouco, esse quarto trimestre um pouco mais desaquecido, vamos dizer assim, o Ministério da Fazenda ainda acredita nos 3,5% que estava programado, até porque você não precisa de muita coisa, o acumulado no ano está em 3,3%. Então, o crescimento baixo do último trimestre já garante esses 3,5%. Mas para o próximo ano ele já começa a rever as projeções e começa a acreditar que a desaceleração vai ser mais forte do que estava programado. A Selic vai bater com muita força na economia brasileira, já está dando seus primeiros sinais e pode gerar grandes problemas aí para o futuro, Débora. Aqui a gente vê, né, que esse ano de 2025 a gente volta a ter o peso da agropecuária que a gente não teve no ano passado, né? Teve a queda aí da projeção da agropecuária. Agora a gente volta a ter uma projeção mais positiva para a agropecuária e a economia urbana ali já sofrendo. E a gente sabe que é aí justamente que a Selic vai atuar. Mas vamos falar do nosso último assunto que eu fiquei devendo de ontem para vocês, que é o relatório da OPEP em relação às projeções também, né, as previsões para a demanda e para a oferta de petróleo aqui no mundão, né? E a gente vê que teve uma mudança na demanda por petróleo. Então, a OPEP, ela está prevendo ou está esperando, né, estimando que a gente tem um aumento da demanda global por petróleo. Quando a gente olha, por exemplo, a OCDE, boa parte dessa variação anual de 0,11 aqui vem dos Estados Unidos, tá? Então, a expectativa é que os Estados Unidos tenham uma alta maior na sua demanda, inclusive em relação a outros países. Ele está puxando praticamente sozinho essa alta, porque a gente sabe que deve ter, sim, uma volta dessa exploração e desse culto ao petróleo por lá, por conta do Donald Trump. Ele já deixou isso muito, muito claro e evidente. Na China também se espera uma demanda maior de petróleo nesse ano, e no não OCDE, né, nos países que não estão na OCDE, também tem uma alta importante na demanda por petróleo. Só que, por outro lado, a oferta não deve aumentar na mesma proporção, porque a própria OPEP, que está prevendo que vai ter aumento da demanda, resolveu dar uma fechada na torneira. Então, eles reduziram, sim, a sua produção, a expectativa da produção dos países membros da OPEP nesse ano, e devem ter uma oferta menor de petróleo. E a gente sabe por que a OPEP faz isso. A OPEP faz isso para tentar controlar o preço do petróleo. Então, se a gente tem uma demanda crescente por petróleo e os outros países que não fazem parte da OPEP, pode passar aí para o pessoal em casa acompanhar o que eu estou falando aqui. Outros países que não fazem parte da OPEP estão diminuindo a sua oferta, estão aumentando a sua oferta, o que a OPEP vai fazer para tentar manter o preço atrativo? Vai diminuir a oferta. Então, enquanto a gente vê países que não participam da declaração de cooperação da OPEP, porque agora eles dividem dessa forma: países que pertencem à OPEP, países que não pertencem à OPEP, mas fazem parte da declaração de cooperação, e os países que não fazem parte.
Quem deve aumentar a oferta global? Os países que não fazem parte da declaração de cooperação. Por outro lado, a OPEP, então, deve dar uma segurada na sua produção, tanto na produção OPEP como os que participam da declaração de cooperação devem diminuir e cortar um pouco a oferta de petróleo. Então, eles projetam uma demanda em alta e, ao mesmo tempo, seguram a oferta. E isso é para mexer com o preço do petróleo, que acabou caindo um pouco nesses últimos tempos, com expectativas, e eu falo isso sempre com muito pesar, tá, gente? É até difícil falar, mas expectativas de melhora, de algum andamento no Oriente Médio, de resolução ou de resolução na Rússia e Ucrânia, fazem com que o petróleo caia. Então, a OPEP está, de uma certa forma, até artificial com sua oferta, tentando manter o preço mais alto, porque esses outros fatores vão aliviar a pressão no preço da commodity. A gente sabe que a OPEP tem todo o interesse que o preço continue alto. Tem um outro gráfico interessante aqui, que devem ser os países que vão impulsionar o crescimento da oferta nesse ano de 2025, países que não participam da declaração de cooperação. Os Estados Unidos, em primeiro lugar. Então, os Estados Unidos devem ser protagonistas dessa oferta de petróleo nesse ano, e a gente sabe muito bem por quê. E por isso, os estoques de petróleo, os postos em operação, eles acabam ficando mais em evidência agora na agenda semanal ou na agenda diária aqui, porque está todo mundo olhando para quanto os Estados Unidos vão produzir de petróleo. A gente sabe que essa vai ser uma diretriz do país a partir de agora e a gente sabe todas as implicações climáticas e todos os acordos climáticos que estão sendo rasgados em relação a isso. O segundo país que tem... Pode voltar lá, gente, estava certo. O segundo país que tem a perspectiva de maior oferta é o Brasil, em seguida o Canadá e depois a Noruega. Então aqui a gente vê os Estados Unidos tomando essa frente e disparado em relação aos outros países. Débora, vamos chamar a nossa audiência antes de sextar para lembrar que a aula de ontem foi maravilhosa, né? Foi uma aula incrível ontem, essa aula inaugural da nossa pós de CL, né? A gente teve milhares de pessoas acompanhando aí, o Gessé, o Renato Giannini e o Eduardo aí nesse debate para a gente conseguir entender as raízes da desigualdade aqui no Brasil. Entender também como a extrema-direita se aproveita aí desses mais vulneráveis aí para se fortalecer, né? Então, foi uma amostra bem interessante do que vai ser o nosso curso, que é o curso Repensando o Brasil. Você quer fazer parte, então, ainda da revolução aqui? Então, assista o replay dessa aula que teve e faça parte aí, junto dos mais de 3.500 alunos que já fazem parte da nossa pós. Ainda tem... vai ser a sua última chance de fazer parte dessa formação completa com os melhores professores de diploma reconhecido pelo MEC e, claro, em parceria com a FESP, que é uma das melhores faculdades de sociologia do Brasil. Então, gente, é por tempo limitado esse replay. Clica aqui iclmercado.com.br e vai e garanta aí para você ver o replay e para fazer sua matrícula. Tem a última chance aí para vocês não perderem essa aula, que realmente está muito incrível. E antes de sextar, nada melhor do que o Rolê CL. Então agora vocês ficam com o William Deluca e o Guga Noblar, nossos vizinhos de cima já vão te receber. E a gente volta na segunda-feira para trazer os principais assuntos que vão mexer com o seu bolso, com a nossa bolsa, perspectivas e muito mais. Um beijão e até lá, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. Turma, aula magna. A vingança dos humilhados foi um sucesso absoluto. Milhares de pessoas participaram ao vivo desse momento histórico. Sabemos que alguns não conseguiram assistir e muitos nos pediram para compartilhar com amigos e familiares. Por isso, decidimos liberar o replay. Ninguém pode ficar de fora desse debate essencial sobre as raízes da desigualdade no nosso país. Assista agora, antes que o replay saia do ar, e descubra todos os detalhes dessa aula transformadora. E o principal, assim que o replay acabar, acaba também as inscrições, as últimas inscrições para o nosso curso da pós. Fique atento.